Olá, queridos companheiros, sejam sempre muito bem-vindos em nosso canal de estudo da doutrina espírita, nessa nossa playlist do livro Ceifa de Luz, que com grande alegria realizamos as leituras e as reflexões que nos foram trazidas pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ficamos sempre muito felizes com a possibilidade de já nos unirmos em torno de estudo, de um pensamento mais elevado. Que Deus permita esse nosso encontro sempre em vibrações de paz, de tranquilidade e de muito entendimento, para que essas lições cheguem, não só às nossas mentes, mas aos nossos corações. Que possamos observá-la com um pouco mais de cuidado, percebendo inúmeras vezes justamente aquilo que nos falta. Que Deus nos abençoe nesses estudos. Hoje iremos realizar a leitura da mensagem 52 do livro, que tem como título Em Família Espiritual. E Emmanuel, de início, nos traz o Evangelho de Mateus, em que Jesus faz a pergunta: por que vês o argueiro no olho de teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? No teu próprio olho. Não consegue ver uma trave, mas fica ali olhando o cisco que está no olho do outro. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticarmos, mas para entendermos, por bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões do outro, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir, será, talvez de todos nós, aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessita de amor. É um adoentado na nossa família, porque como família espiritual, que ele nos coloca aqui, no momento que vivemos em grupo, justamente para aumentarmos cada vez mais, ampliarmos as nossas compreensões, tolerâncias, entendimento e desculpando o outro. E é interessante, Manuel, nos falar isso. Por isso a necessidade da convivência, por isso a necessidade de estarmos em sociedade. Não podemos nos ilhar, nos afastar das outras criaturas. A importância de estarmos juntos, em grupos, em famílias,
é porque podemos observar-nos uns nos outros. Porque, querendo ou não, ainda utilizamos muito do mecanismo de projeção. Olhamos justamente no outro aquilo que ainda existe dentro de nós. E quando cada vez mais buscamos nos conhecer, analisar as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, e nos percebemos criatura com uma série de dificuldades, com uma série, de incertezas, inconstâncias mesmo ainda em decisões nos bons passos. Dessa maneira, quando assim agimos e observamos o quanto é difícil, ofereçamos da mesma forma ao outro a mesma oportunidade de ainda sentir dificuldade, ter dificuldade, viver na dificuldade dos bons atos. Esse é o processo que vai nos ampliando, da indulgência, da tolerância, da desculpa, porque quando observamos que nós temos dificuldades, como é que não vamos entender a dificuldade que o outro possui? Então ele nos fala aqui vários cursos de tolerância em que a vida nos situa para evoluirmos. Então ele vai nos falar aqui, Emmanuel, aquele companheiro que está no educandário da vida, no educandário da existência, aqui nessa escola do planeta Terra, e não consegue observar o lado bom que o outro tem, só olha o lado imperfeito do outro, é porque ele também não está se olhando. Como é que nós estamos olhando o outro e não nos olhamos? Que situação é essa? Como é que eu observo tanto o outro e não procuro ver se aquela dificuldade também não existe dentro de mim? Eu tenho certeza que não existe. Então ele vai nos falar, aquela criatura que nunca esquece a ofensa que o outro fez. Está sempre relevando aquilo. E nós não ofendemos nunca ninguém? Temos certeza disso? Que nós nunca ofendemos ninguém? Aquela criatura que só lembra daquele que é adversário, da opinião contrária, só se lembra daquela criatura para arrasá-lo. Nunca busca entender o motivo que levou aquela criatura a agir daquela maneira. Um pouco de indulgência, um pouco de empatia. Não é assim? Ou lembrarmos daquela criatura para fazer uma prece, uma oração. Jesus nos indicou: orai por aquele que vos persegue e calunia. Orai por eles. Então a criatura que nunca pensa dessa maneira, ela está numa situação de maior doença, que não analisa nunca as razões do outro. Só a própria criatura, ele fala, só eu tenho direitos. O outro não tem direito não. Eu tenho direito de errar, tenho direito de cair. Mas isso aconteceu, uma coisinha de nada. O outro não. Então é aquele, os amigos tudo, é aquele que não é amigo a lei dura e severa. É aquele que não se enxerga, não vê nunca nele nenhuma coisa passível ali de ser reeducado. São aquelas criaturas que se acreditam perfeitas. E o maior cego é aquele que não quer ver, Vai ser muito complicado, porque a criatura se coloca de uma maneira tão orgulhosa e vaidosa que não consegue perceber os seus pontos de dificuldade. E assim é difícil ela caminhar, porque ela não consegue nem fazer essa percepção ainda. Porque quando a gente já faz essa percepção das nossas dificuldades, nós já caminhamos 50%. Nós já percebemos em nós o que precisamos mudar. E isso já é caminhar para uma melhoria. Então aquela pessoa também que se considera invulnerável, nas opiniões que emite, ela é invulnerável. Ela não percebe o quanto ela está se algemando em situações no futuro. Olha a complicação.
ela emite uma situação como se o telhado dela, né, fosse maravilhoso. Sai tacando pedra no telhado alheio. E todos nós temos os famosos telhados de vidro, temos ainda pontos nevrálgicos na nossa personalidade, nos nossos caráteres, ou daqueles que julgamos mais próximos. Então é aquele que nunca reconhece a sua falha e está sempre olhando e observando o outro. Nunca para se ver, só para observar o ponto de dificuldade que o outro possui. Lembramos, né, de uma história que isso lembra muito esse tipo de comportamento, em que uma vizinha, olhando ali da janela da sua cozinha, né, para a casa da outra vizinha, diz para o marido: nossa, já tem muitos dias que eu venho observando a roupa na corda ali da vizinha, como é encardida. Eu teria vergonha de pendurar no varal uma roupa daquela. É um relaxamento, é um desleixo da parte dela. Na verdade, eu acho que ela é uma grande de uma preguiçosa. E aí o tempo passa e cada vez ela vai observando a casa da vizinha e as roupas tinham cada dia um aspecto pior ainda. Cada dia estavam mais encardidas e escurecidas. Até que um dia ela teve uma surpresa. Ela foi reparar lá na roupa da vizinha e ficou abismada. Elas estavam brancas, limpinhas, já conseguia até reparar que tinham cores. E aí ela falou para o marido no café da manhã, até que enfim ela criou vergonha. Perdeu a preguiça e esfregou mais aquela roupa, então mudou de marca de sabão. Ela conseguiu observar a diferença. E aí o marido falou: não foi nada disso. Para de falar isso, fui eu que lavei. Aí a esposa: lavou o quê? A roupa da vizinha? Aí ele disse: não, mulher, eu lavei o vidro da janela, era ele que estava escardido. Então, muitas vezes nós vamos observar, né, o defeito no outro, está na nossa própria casa, no nosso próprio olhar, e projetamos, né, para o lado de fora, por ser mais prático, aquilo que é da nossa própria miopia, da nossa própria lente. A lente às vezes é do nosso próprio óculos que está sujo. Então precisamos observar se aquela situação de colocação não cabe primeiramente a nós. E nós colocamos aqui também, para depois lermos, né, na totalidade, esse item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos, esse item que nos fala da indulgência e nos traz uma mensagem do Espírito protetor José. E no seu terceiro parágrafo ele nos diz que a indulgência, ela jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizeste o que foi motivo da vossa reprovação e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Quando? Então nós somos muito indulgentes
com as nossas atitudes, nossas palavras, nosso pensamento, temos sempre uma atitude pronta ali para atenuar aquela situação, ou daquele que elegemos como um coração muito querido. E aos outros somos muito rigorosos, como se nós fôssemos a perfeição, e nada daquilo que o outro faz é motivo de reprovação na minha vida, porque eu sou muito melhor. Reparemos aí a vaidade e o orgulho, deixando cego, né, as nossas próprias características. Porque aquele que realmente se predispõe a observar dentro dele mesmo as suas inúmeras dificuldades diante do aprendizado, da conquista de virtudes, nunca mais irá falar do outro. Nunca mais. Porque sinal que ele tem bom juízo, bom raciocínio. Porque a gente não falaria tão mal do outro se observássemos o quanto somos parecidos naquela situação. Teríamos um pouquinho mais de cuidado, de tolerância, de perdão, de entendimento. E que possamos então, todas as vezes que a vida nas nossas famílias espirituais nos convidarmos a observar o outro, tenhamos mais indulgência, tenhamos mais um pouco de caridade, tenhamos um pouco mais de vagareza nesse julgamento, e não tanta pressa. Antes de levarmos ao outro aquele modelo de perfeição, busquemos se aquilo não coloca primeiramente dentro da gente. E certamente assim vamos limpando as nossas vidraças, né? Vamos limpando primeiramente as nossas vidraças, para só depois observarmos a casa do outro. Temos muitas janelas para limpar em nossa casa interior. Está muitas vezes abandonada, relegada por falta de tempo, de dar tanto tempo para a vida do outro. Que esse seja o convite de olharmos com mais ternura, com mais entendimento, oferecendo ao outro a mesma capacidade de defesa que usamos para as nossas vidas e para aqueles corações tão amados. Muita paz, muita tolerância, muita indulgência em nosso olhar. Graças a Deus.